Bom, dando continuidade então à nossa programação, vamos falar sobre a oferta e demanda, fundamentos que reorganizam a ordem global, que contará com a participação de Ângelo Costa Gurgel, coordenador do mestrado em agronegócio da FGV, e Kim New, diretor de mercado da Minnesota Soybean Association, em link ao vivo. Como moderador, chamo também ao palco Renato Conchon, coordenador de assuntos econômicos da CNA. Por favor, dirijam-se ao palco. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Em nome da CNA, eu quero agradecer aqui na pessoa do Giovanni, a Gazeta do Povo, todos os apoiadores do evento, todos os participantes, em especial a nossa querida Federação de Agricultura do Paraná. O nosso muito obrigado pelo convite e é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. O nosso desafio, né, Ângelo, junto com o senhor Kim New, direto de Minnesota, é para falar um pouquinho sobre a oferta e a demanda global de alimentos, como que isso está se materializando diante de nós e da previsão dos próximos anos, com o Brasil como um dos principais players da produção de alimentos do mundo. Acho que colocaram a minha apresentação. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês, um pouco para provocar, tá, Ângelo? A própria plateia, para mostrar aqui que existe uma projeção, todo mundo sabe, o Eustáquio já falou pela manhã, muito já sabe que existe uma demanda muito grande por alimentos e isso vai continuar. O crescimento da população mundial até 2030, até 2050, será na ordem de quase 10 bilhões de pessoas, 9,8, essa é a última estimativa, e que a partir desse período se estabilize em torno de 11,2 bilhões e existe até uma tendência de leve queda a partir desse patamar de 11 bilhões de pessoas em 2050. Isso é bastante recente, 2050 a gente sabe que está aí, e o importante é saber como que o setor vai se posicionar, como que o país vai se posicionar diante de uma mudança tão drástica como essa, de uma demanda por alimentos muito grande. Aqui já estão os gráficos. Eu queria trazer 3 pontos principais para a gente alertar, além do crescimento, obviamente, o crescimento populacional ele passa por uma queda, uma redução na fertilidade. Só para vocês terem uma ideia, entre 2010 e 2015, 46% da população mundial vive em países com baixa fertilidade, ou seja, mulheres com até 2,1 filhos. Isso, entre 2045 e 2050, a previsão é que de 46% da população que vive em países com essa taxa de fertilidade, entre 2045 e 2050, atinja 69% da população. É muita gente, então a taxa de fertilidade tende a decrescer. A expectativa de vida, todo mundo sabe, está crescendo, inclusive aqui no Brasil. Entre 2000 e 2005, a expectativa de vida era de 70,8 anos, e para 2050 a previsão é de 77 anos, ou seja, o povo vai viver mais, e o envelhecimento da população vai afetar todo o consumo de alimentos no Brasil. Isso é muito importante a gente saber que essa mudança demográfica, esse bônus demográfico vai impactar, sem sombra de dúvida, o consumo de alimentos e a busca por fibras e também combustíveis. Tem um impacto muito grande também da urbanização, a urbanização crescente, e tem uma afluência, uma demanda muito grande por água, alimento e a própria energia, que a gente vai falar mais adiante. O mundo
está passando por essa transição muito grande entre um mundo rural, uma população rural e uma população urbana. Até 2030, a ONU estima que haverão 41 grandes aglomerados urbanos com cerca de 10 milhões de pessoas, cada uma. Isso vai impactar muito no sentido de necessidade de recursos naturais, sendo ela energia, água e alimento. Estimativas, de acordo com a PricewaterhouseCoopers, eles falam que as cidades ocupam 0,5% da área total, mas utilizam 75% dos recursos disponíveis em todo o mundo. É muita coisa, a gente não pode ignorar isso. E a gente vai evoluir ao longo da conversa, ao longo do debate, Ângelo, justamente para saber como que nós podemos nos certificar disso. Segurança alimentar, de acordo com o cálculo da ONU, para que exista segurança alimentar, o cálculo é 250 quilos de alimentos por habitante por ano. Isso vem melhorando essa trajetória de insegurança alimentar, porque pelo aumento gradativo de produtividade, em alguns países um aumento até de área plantada, em todo o mundo, mas principalmente por produtividade, essa insegurança alimentar ela vem caindo e a previsão é que caia mais intensivamente, principalmente o índice na Ásia, mas muito por conta do volume, do número de habitantes que estão na Ásia, é muita gente. Então, o déficit de insegurança alimentar vai ser muito alto do ponto de vista de cálculo per capita. A despeito dos grandes avanços que a gente viu, das perspectivas bastante positivas de aumento de produtividade, a gente vê que o número de consumidores está aumentando exponencialmente, num cenário que, embora a produtividade venha crescendo, ela não está crescendo em níveis mundiais, em aumentos de produtividade mundiais, quando comparados, por exemplo, ao Brasil. Diversos estudos mostram que a produção de alimentos precisa dobrar até 2050 para atender esse crescimento populacional, principalmente também, eu quero chamar a atenção também por biocombustíveis, isso vai ser uma demanda bastante intensa nos próximos anos, e o ritmo de crescimento de produtividade de grãos, principalmente, está longe do necessário na média mundial para atender esse aumento do número de consumidores, e eu vou falar como que o Brasil vai poder atender parte dessa demanda, ele sendo um dos principais fornecedores de alimentos nos próximos anos. O gráfico mostra taxa de crescimento de produtividade dos principais grãos, milho, arroz, trigo e soja. Ele vem se mantendo constante, a parte pontilhada é o que seria necessário o crescimento de produtividade para atender a demanda global do ponto de vista de número de consumidores, e a taxa, a linha, a projeção, linha reta, ela é o que está crescendo normalmente. Ou seja, existe um gap, existe a necessidade de aumentos de produtividade para atender essa nova demanda global. Só para ilustrar os dados da tabela de 1961 a 1970, 2005 a 2014, a produção de grãos triplicou na África, nos Estados Unidos, e mais do que quintuplicou no Brasil. Isso é bastante produtivo, muito baseado no aumento de produtividade por base de tecnologia, muito por conta da Embrapa. A Embrapa foi uma responsável por esse crescimento exponencial do Brasil. Ele cresceu apenas 1,75, quando comparado, por exemplo, nos Estados Unidos, que cresceu 2 vezes, e no Brasil 3,2 vezes. Então, o cerne exatamente é o seguinte, eu queria chamar a atenção aqui, que no quadro, o crescimento da produção do milho, por exemplo, a gente observa aqui na África, a produtividade é de 1,94 toneladas por hectare, enquanto que nos Estados Unidos é 9,5, e no Brasil 4,25, quase igual, um pouco inferior ao que a produtividade dos Estados Unidos na década de 60 a 70. Ou seja, na minha visão, existe espaço ainda para aumentar a produtividade de milho no Brasil.
Soja, quando a gente compara os níveis de produtividade de soja, estão relativamente tranquilos. Agora, quando a gente vai para milho, particularmente, eu acho que existe espaço ainda para melhorar, e o Brasil tem potencial para isso. Um fato importante que eu vou trazer aqui também para essa discussão é que para produzir alimentos, vocês sabem que é necessário ter água em abundância. A deficiência hídrica tem sido e deve continuar sendo uma das principais barreiras à produção de alimentos em todo o mundo. A agricultura depende de chuva na região brasileira, na América Latina. 90% da produção de alimentos é baseado na chuva, ou seja, sem irrigação. Então, é um recurso hídrico bastante importante para aumentar a produtividade e aumentar a produção em todo o mundo. E a gente vê uma restrição, alguma deficiência hídrica em todas as regiões produtoras do mundo, e isso chama bastante atenção do ponto de vista de atendimento à demanda. Chama atenção também alguns eventos climáticos recentes que vem acontecendo. A gente chama atenção para 2012, nos Estados Unidos, em que 80% das terras agricultáveis sofreram algum tipo de déficit hídrico. Isso impactou muito a produção naquele ano. Mais recente, em 2014, de novo, na região da Califórnia. Em 2014, também na região da Austrália. E agora, mais recente, na Índia, em 2015. Ele teve uma diversidade climática muito significativa, que foi escassez de chuva nas principais regiões produtoras desses países, dessas regiões, que são consideravelmente produtoras de alimentos no Brasil. Existem evidências fortes internacionais que sugerem que as secas estão cada vez mais frequentes, cada vez mais severas. Não está restrito a um único país, a um único continente, a uma única região. Isso está disseminado em todo o mundo. O que a gente observa no próximo slide, por exemplo, que é um projeto que analisa e sugere, ele aponta que 37 de 180 países enfrentarão elevados níveis de deficiência hídrica nos próximos anos. O Brasil, a gente vê algumas manchas relativas à escassez hídrica, principalmente na região do Nordeste, que é conhecidamente já por ter essa deficiência, mas nas regiões, algumas regiões consideradas aptas à agricultura, por exemplo, a África, principalmente a Índia, algumas regiões, o nosso amigo do painel da Índia falou da questão hídrica, da escassez hídrica na Índia, e isso, a que tudo indica, tende a comprometer os resultados. Já vou acabar. Bom, existe uma demanda, só que eu vou falar rapidamente, uma demanda, para produzir alimentos precisa de energia. Os impactos, na nossa visão, dos últimos anos ocorridos no petróleo, com certeza vão influenciar os preços da energia para produzir alimentos. Na nossa visão, nos próximos anos, a energia será uma grande incógnita, será um grande desafio para os produtores rurais, uma possível elevação nos preços da energia elétrica. Já estou concluindo, eu quero falar aqui, apresentar, principalmente para provocar, Ângelo, a questão da evolução da safra de grãos no Brasil, desde 76, 77, a safra 76, 77 até 2016, 2017, esse aumento exponencial da produção de grãos. A produção aumentou 407%, enquanto a área plantada aumentou 63%. Isso demonstra que o investimento em tecnologia é a base para o desenvolvimento da agropecuária brasileira, e isso a gente consegue demonstrar um atendimento muito forte das necessidades, da demanda por alimentos em todo o mundo. E só para concluir, isso é um quadro pouco provocador, do ponto de vista de segurança alimentar. A gente, obviamente, que muito dos grãos, soja e milho, produzido muito na base de conversão alimentar para a produção de proteína animal, mas hoje, em média, o Brasil alimenta 7 vezes a população brasileira. 7,5 anos a população brasileira, ou, aqui como está no quadro, 1,5 bi de pessoas ano. Isso só com a produção de grãos, os principais alimentos, açúcar, frutas, tubérculos,
Essa é o cenário, quase 400 milhões de toneladas de produção de alimentos, exceto, mais a gente pode adicionar fibras e combustíveis. Então, o Brasil tem capacidade, o Brasil está apto a produzir, sem sombra de dúvida, e eu queria passar a palavra para não me atender, porque já acabou o tempo, e, enfim, obrigado mais uma vez, Ângelo. Fica à vontade.